Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Samuel e eu vou dar continuidade no nosso conteúdo, nossas aulas de modelos, né, de modelagem matemática e utilizando o software e modelos, tá? Mas antes da gente partir para o software em si, nós devemos estar aqui praticando, devemos estar aprendermos a teoria. Então o software ele vai ser a nossa prática, certo? Vai nos auxiliar demais em várias coisas, vários quesitos. E essas teorias, eu acredito até que vocês já estejam vendo ou já até viram com o professor na sala de aula, tá? No nosso caso, nossa primeira aula vai ser sobre função de primeiro grau, tá? A professora já viu isso lá no nono ano, enfim. Não importa qual turma você esteja atualmente, se é primeiro, segundo, terceiro, enfim. Esse conteúdo é importante, tá? Independente da série, ele vai ser importante para você, tá? É ou vai ser importante em algum momento. Então, vamos começar. Bom, antes da gente ir para modelos, como eu disse, eu vou para a prática, para teoria, né? No caso aqui eu vou explicar o que é função de primeiro grau e tudo, e depois é que eu vou partir lá pro aplicativo do software, né, do modelos, tá? Então, função do primeiro grau. Pessoal, toda e qualquer função, ela, se você não tiver bem entendimento sobre conjuntos, tá? Você pode ser que tenha um pouquinho de dificuldade a respeito de função, tá? Mas não é tanto assim. Então vamos com calma, vamos entender um pouquinho sobre função. Lá em conjuntos, nós tínhamos um conjunto, né? Espero que vocês tenham aprendido isso. Tá? Deixa eu só consertar aqui que o meu PowerPoint não riscou. Pronto. Nós tínhamos lá um conjunto denominado domínio. E nós tínhamos lá um conjunto denominado imagem, certo? E a ponte que liga o domínio até a imagem chama-se função, tá? Então, a função ela faz essa ligação justamente entre o domínio e a imagem, tá? No caso do primeiro grau, nós temos aí uma regra, uma lei, tá? Essa lei na matemática a gente chama de lei de formação. Professor, eu não entendi essa lei de formação. Essa lei de formação ela é nada mais nada menos do que como é que eu posso falar para vocês? Espécie de regra, né? Uma regra é uma fórmula, é algo que vai ser daquele jeito, né? Não tem como fugir. E ela é do primeiro grau porque o x aqui, né, a nossa variável, que nós vamos chamar de letra x aqui na teoria, mas lá no modelos nós vamos utilizar sempre a letra t, eu vou já falar para vocês. Ele é sempre elevado ao número 1. O professor não tem nada aí, mas ele tem o número 1, certo? Por quê? Porque lá na matemática, se você tem, por exemplo, 3 elevado a 1, é o próprio 3. Se for o x elevado a 1, é o próprio x. Por isso que a gente não escreve aqui o número 1, mas ele está lá. Por isso é função de primeiro grau, certo? Então, toda função de primeiro grau obedece à seguinte lei: f de x, ou se você encontrar também pode ser a letra y, tá? Qualquer uma das duas letras vai estar 100% certa. E aí tem a seguinte lei, né? Uma letra que multiplica o x mais b. Mesma coisa aqui, mais b. Mas esse b também pode vir negativo, não se preocupe, tá? Assim como o a letra a pode vir negativo. Então, basicamente, essa lei de formação é essa lei de formação da função de primeiro grau, certo? A função de primeiro grau também é conhecida como função afim. Ela tem uma característica. O gráfico dela é sempre em linha reta, é de forma linear. Por isso que eu coloquei bem aqui para vocês, ó.
linear. Então ela tem uma linearidade subindo ou descendo, né? E aí vem os tipos de gráficos, alguns tipos de gráficos da função do primeiro grau, certo? Que essa função ela pode ser classificada de duas maneiras. Ou ela vai ser uma função crescente, ou ela vai ser uma função decrescente. Pessoal, quando é que ela vai ser função crescente, quando é que ela vai ser função decrescente? Bom, a função crescente é quando o A da nossa fórmula fx, né, fórmula ou nossa lei de formação, quando essa letra A for positiva. Essa letra A for positiva, aqui, né, no caso, ó, ela vai obedecer o seguinte gráfico, né? Ela vai ser sempre crescente, vai ser algo que vai crescendo ao longo dos eixos x e y, tá? Se ela é uma função decrescente, ou seja, o A aqui ele vem negativo. Vou já mostrar uns exemplos para vocês, tá? Pra gente entender bem isso aqui. Ele vai ter uma reta caindo, ó. Então quando ele vai caindo, a gente chama isso de função decrescente, ok? Aqui tem mais umas explicaçãozinha, mas enfim, resumindo o que eu falei aqui para vocês agora, tá? Então, alguns exemplos para nós trabalharmos. Por exemplo, y, aliás, vamos estar f de x. F de x igual a menos 2x mais 3. Tá vendo que o A é sempre quem vem antes da letra x? Então o valor do A aqui é menos 2. E o valor do B aqui é mais 3. Você pega o sinal também, tá? Cuidado com isso. Não esqueça de pegar o número, mas também o sinal dele, tá? Então, o A aqui é negativo, ele é menor do que zero. Então essa função aqui é o que? Decrescente, tá? Esse meu D parece um L, só um minutinho. Deixa eu ajeitar esse D que ficou horroroso. Outro tipo de função do primeiro grau pode ser, mas aliás, não precisa, quando for o A for positivo, não precisa colocar o sinal de mais, tá? Só se você quiser, também não tem erro, não tem problema nenhum. Então ficaria 3x menos 4. O A nesse caso seria 3 positivo, eu não coloquei o mais. Se você quiser colocar, fique à vontade, não está errado, tá totalmente certo também. Agora aqui no B, ó, você tem que ter o cuidado. Pega o número e pega o sinal, tá? Então aqui, como o valor do A é positivo, a nossa função é crescente, tá? Ela vai crescer, aqui ela vai só cair, tá? Então basicamente é isso que como a gente pode classificar essas funções, tá? É assim como a gente pode classificar essas funções de primeiro grau. A segunda coisa que é megamente importante para trabalharmos em funções é quando a gente quer encontrar a raiz, né? Raiz ou zero da função. Pessoal, o que é isso? É quando o valor do y ou o valor do fx é igual a zero, tá? É quando a gente quer encontrar o valor do x, tá? Quando a gente quer encontrar qual é o valor do x quando o y é zero, ou se você preferir utilizar o f de x for igual a zero, tá? Então basta você pegar essas funções e igualar a zero, tá? Por exemplo, se eu quisesse pegar esta função aqui, ó, o 3x menos 4, bastava pegar 3x menos 4 igual a zero, tá? Isso é encontrar a raiz ou zero da função do primeiro grau, ok? Mesma coisa funcionaria aqui, ó. Bastava pegar o menos 2x mais 3 igual a zero. Basta igualar a zero que você vai encontrar a raiz ou zero de uma função.
Porque, professor, basta colocar 0 lá? Porque na verdade você está colocando, admitindo que o y, né, o valor do y, ou o valor do f de x é igual a 0, tá? Então, basicamente, você vai encontrar essa interseção. Isso aqui vai ser importante já para o nosso gráfico, tá? Então, fiquem tranquilos. Para encontrar o valor, né, desse x, eu tenho que deixar ele isolado. Ó, eu tenho que deixar ele sozinho, tá? Então, eu tenho que passar tudo para o outro lado. E como é que eu faço isso? Bom, lembre-se de um detalhe. Sempre que você for trocar de lado, certo? Nós temos uma igualdade aí no meio. Sempre que você for trocar de lado, você vai sempre fazer o contrário do que ele está fazendo. Por exemplo, o 2 aqui, ó, olha o 2. Ele está positivo, tá? Mas ele está fazendo o que? Ele está somando, ele está adicionando. Se ele vai para o outro lado, tá? Ele vai o inverso. Ele vai, se ele está somando, quando ele passar para o outro lado, qual é o inverso da soma? É a subtração. Então, por isso que ele fica negativo, tá? Quando ele inverte de lado, ele vai inverter tudo que ele está fazendo. Ele vai fazer o inverso do que ele está fazendo, tá? Mesma coisa vai acontecer aqui, ó, no 4. Deixa eu explicar a questão do 4. Ele está multiplicando o x. O x, ele tem que ficar só. Então, para eu tirar o 4 daqui e ir para o outro lado, né, jogar ele lá para o outro lado, eu tenho que jogar ele o contrário do que ele está fazendo. Ele está multiplicando, né? Se ele está do lado do x, ele está multiplicando. Então, ele vai para o outro lado como? Isso, o contrário da multiplicação é a divisão. Por isso que ele foi dividindo aqui, ó, tá? Nós encontramos no caso dessa questão que o x é igual a menos 2 sobre 4. Aí aqui ele simplificou, tá? Simplificando fica menos 1/2 o valor do x. Então isso daqui, o valor desse x aqui, é o valor da raiz ou zero da função de primeiro grau, ok? Passando adiante, nós temos mais um exemplo, né, desse caso aí. Pessoal, aqui aparece y, tá? Mas se aparecer, por exemplo, f de x, não tem problema nenhum. Basta igualar a 0, ok? É a mesma coisa. Antes de a gente começar aqui, né, o gráfico da função, observem que o x ele nunca pode ser negativo, tá? Nesse segundo exemplo aqui, ele nunca pode ser negativo. Então o que é que a gente faz? Nós multiplicamos por menos 1 para inverter o que ele está fazendo, tá? Ele está subtraindo. Quando você multiplica por menos 1, ele também inverte. Então ele inverteu aqui, só que ele inverte nos dois lados, tá? Ele inverte tudo. Tudo que está ali, ele vai inverter esse menos 1. Só que ele só inverte o sinal, tá? Cuidado com isso. Se está positivo, vai virar negativo. Se está negativo, vai virar positivo. Ok? Foi o que aconteceu aqui, ó. Estava negativo e virou o que? Positivo. Tá? Depois eu pego esse 2 que vai passar por outro lado, o que? Se está multiplicando, ele vai ao inverso. Qual é o inverso da multiplicação? A divisão. Bom, pessoal, existe no caso o nosso, além, né, de tudo isso, a gente tem que encontrar o valor de x e tudo. A função ela tem um objetivo. Qual é esse objetivo, professor? É justamente chegar aqui no gráfico dela, tá? Uma das partes mais importantes da função é justamente o gráfico. E eu tenho notado muita dificuldade de muitas pessoas em relação à construção de gráfico, tá? Uma delas vai ajudar bastante isso vocês. Eu vou também tá aqui para ajudar, para tirar dúvidas, enfim, se tiver alguma dúvida pode procurar, tá? Em relação a esse conteúdo. E aí, hoje nós vamos aqui aprender agora como se construir um gráfico, e aí vou para modelos, certo? E no final dessa aula ainda vou passar uma pequena tarefinha para você estar praticando, se você já tiver com modelos instalados, ok? Bom, pessoal, existem basicamente somente dois tipos de gráficos dentro da função de primeiro grau. Quais são eles? Um é quando o A lá da nossa lei de formação, né, f de x igual a vezes x mais b, quando o valor do A ele é positivo.
E quando ele é negativo, só existem essas duas possibilidades. Por quê, professor? Porque a nossa função vai ser crescente ou ela vai ser decrescente, tá? Professor, eu já vi casos aí onde o A é igual a zero. Como é que procede? Como é que a gente deve proceder quanto a isso? Bom, quando o A é igual a zero, não, o valor do x vai ser zero também. Então ela vai ser uma função constante, onde vai ser uma linha reta assim, só uma linha reta no valor final e acabou, tá? Eu vou ter aqui um exemplo, tá? Quando o A é positivo, por exemplo, aí no caso do f de x, né? F de x igual a 2x menos 1, tá? Observem que eu já disse aqui que o nosso A é 2, o A é 2 positivo. Isso quer dizer que a nossa função ela vai ser o que? Crescente, tá? Ela vai ser uma função onde ela vai crescer, tá? E aí, como é que a gente constrói então os gráficos? Bom, dois passos. O primeiro é o gráfico, tá? E o segundo é a tabela. Sempre você vai ter que trabalhar os dois em conjuntos, não adianta trabalhar só um, tá? Aqui no caso, você vai fazer um gráfico onde você vai fazer uma cruz, basicamente, tá? Onde está deitado, você vai chamar de x, né? Na horizontal é x, e na linha vertical aqui, ó, você chama de y, ok? Nesse caso, você vai fazer uma tabelinha aqui do lado. Vou botar até aqui o nome, tabela. Essa tabela, tá? Aqui na teoria, eu sempre peço para que vocês façam somente dois exemplos. Dois exemplos aleatórios de números, tá? Então, eu vou pegar só dois aqui, porque é o mínimo, ok? Porque é o mínimo, professor. Você já sabe que é crescente, então você sabe que é uma linha crescendo para cima. E para isso, para desenhar essa linha crescendo para cima, né? Indo para cima, em direção para lá, nós devemos ter no mínimo dois pontos, tá? Bom, primeiro ponto que eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou utilizar, pode ser qualquer número que você quiser, tá? Eu vou utilizar o zero aqui no x, e vou utilizar o 1 no x, número 1, tá? Só para a gente trabalhar a construção de gráfico aqui. Bom, e para isso, né, você vai ter que substituir esses valores aqui no x e encontrar o valor de y, ó. O y vai ser igual a 2 vezes 0 menos 1. 2 vezes 0 é 0. Restou o que? Menos 1, tá? Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1 é 2. 2 menos 1 é 1 positivo. Então, ó, quando o x for 0, o y é menos 1. Tá? Deixa eu só ajeitar esse 0. O y vai ser menos 1. Menos 1. Aqui é o 0. Bem pequenininho. Onde o x for 1, o y também é 1. Vou colocar 1 bem aqui. E o y vou colocar 1 bem aqui. Quando isso acontecer, para encontrar ponto, eu tenho que fazer assim, ó. Passar linhas tracejadas até encontrar a interseção entre esses dois números, tá? Entre 1 e 1 ali. No final, é só traçar aqui, ó, a nossa linha reta, tá? Que no caso é a nossa f de x, ou nossa função, ou gráfico da nossa função linear, ok? Então basicamente é assim que funciona o gráfico da função afim crescente. E a decrescente, professor? A decrescente é a mesma coisa, só que com o mesmo modelo, né? Mesmo jeito que eu fiz aqui, você vai fazer aí. Só que a diferença é que ela é decrescente, tá? Bom, você vai de novo fazer aqui a nossa cruzinha, né? Nossas interseções x, reta y, reta x, né? Ela vai ser decrescente. De novo, faça a tabela aqui do lado, tá? Sempre tem que ter a tabela, nunca esqueça disso, desse detalhe, ok? Aqui de novo vou usar somente dois
dois números, né? Posso usar o 0 de novo e o 1 de novo, tranquilamente. Só que observe que o nosso A é negativo. Se ele é negativo aqui, ele é uma função decrescente, tá? Cuidado com isso. Quando o x for 0, o valor do nosso y vai ser menos 0 mais 1. Menos 0 é nada, é 0. Então vai restar 1, tá? Quando o x for 1, menos 1, aqui vai ser 0, tá? Aliás, menos 1 e mais 1 aqui, tá? Só inverter os lados aí. Bom, mesma coisa. Quando o x for 0, o y é 1. O 1 tá bem aqui, ó, na reta da y, tá? Então, basicamente, ele vem bem aqui, ó. 1. Quando o x for 1, y é 0. Quando for 0 no x, o ponto vai estar em cima da reta y. Quando o 0 for no y, o ponto vai estar em cima da reta x, tá? Então, o número 1, vou colocar ele bem aqui, ó. Então, basicamente, a nossa função, ela tem que vir assim, ó, tá? Não ficou tão linear porque eu não tenho uma reta, uma régua, tá? Pra deixar bem bonitinho, bem linear para vocês. Mas agora eu vou dar um pequeno corte, pequena pausa, e voltar dentro do Modelos pra gente mostrar essa construção do gráfico lá, ok? Só um minutinho, já volto. Bom, pessoal, voltando aqui, né? Bom, estamos dentro do Modelos, tá? Dentro do Modelos eu já coloquei aqui nosso modelo matemático, tá? Onde vai aparecer aquelas funções de y e f de x, vai ser aqui dentro do nosso modelo matemático, tá? Aqui é onde você vai colocar a sua função, tá? Do primeiro grau. E aí você sempre vai colocar no lugar lá no nosso PowerPoint tinha a letra X, ok? Onde tem aqui tem a letra X, tá vendo, ó? Ou menos X, enfim. Aqui no Modelos você vai utilizar a letra T, ok? Então você vai pegar aí várias funções de primeiro grau para colocar aí e ver como é que o programa reage ou age em forma dele, tá? Bom, eu coloquei aqui um exemplo onde coloquei y igual a 2, né? No caso seria 2x mais 1. Mas aqui no Modelos, a nossa variante, né? Nossa variável, desculpa, é representada pela letra T, né? Não é o x, é a letra T. Cuidado com isso, tá, pessoal? Então eu vou pegar aqui o 2x, vou colocar 2 vezes t, ou seja, 2t, tá? Se você só colocar 2t junto, ele não vai identificar, ele vai possivelmente identificar a multiplicação sem você fazer nada, certo? Então ele já identifica aqui a multiplicação para você. Professor, qual é o símbolo da multiplicação no caso? Bom, o símbolo da multiplicação aqui vai ser o que está em cima do número 8, aquela tipo estrelinha, né? Vezes t. Ele identifica que é uma multiplicação. Primeiro ele vai fazer a multiplicação aí, depois ele faz a soma, tá? E aí, o que é que você vai fazer? Segundo passo, se você já tem instalado o modelo, você vai colocar os modelos, você vai pegar e vai colocar, pode colocar essa mesma função ou você inventar qualquer outra, tá? Vou colocar aqui uma função crescente, outra decrescente para a gente finalizar a nossa aula. E aí vou passar a tarefinha para vocês. Bom, você vai pegar aqui y igual a 2x mais 1. Você vai, depois que digitou, você coloca em interpretar bem aqui, ó, essa função, tá? Tá vendo que ele colocou aqui, ó, modelo ok, ó. Então tá ok para você dar o start bem aqui embaixo perto de notas, tá? Quando você clicar em play, ele vai construir o gráfico para você,
E tá aqui, ó, pra vocês entenderem a tabela. Aquela tabelinha lá que eu mostrei pra vocês, tá? Aí ele tá criando um gráfico imenso, né? Onde vai até o t igual a 50, tá? Não precisaria você criar na mão isso. Mas dá pra gente ver aí como é que funciona um gráfico de uma função afim. Observe que ele está aí, ó. Aqui pra você, ó. Desde o zero, o x igual a zero, até o t, no caso aqui dentro do programa é o t, né? T igual a 50, tá? Basicamente é assim que funciona o programa Modelos, tá? Vamos então colocar aqui uma função negativa. Interpretar. Depois de interpretar, é que você coloca aqui no play. Olha só como é que está agora, só porque eu coloquei a nossa variável, né, o nosso valor do A lá na lei de formação negativo. Olha como é que ficou o nosso gráfico, tá? E aqui dentro do gráfico você pode, ó, aproximar, você pode chegar mais próximo, diminuir o grid, enfim, mexer à vontade, tá? Bom, enfim, esse era o nosso conteúdo, né, dessa nossa primeira aula. E creio eu que vai ter até a nossa próxima aula, não, ainda verei como é que vai ficar isso. E aí, o que eu quero que vocês façam agora é simplesmente pegar o programa e mexer. Mexam no programa, coloquem aqui modelos matemáticos, o que faça que vocês vier na cabeça de vocês aqui dentro de fórmula de função do primeiro grau e coloque para testar. Coloque interpretar e teste para ver qual o gráfico que sai, tá? Essa é a nossa pequena tarefinha que eu irei passar na aula de hoje. Essa aula está ficando extensa. Espero eu que não tenha ficado nenhuma dúvida, tá? Estarei aqui para tirar qualquer dúvida que você tiver, pode estar procurando. Se você ainda não conseguiu instalar ou ainda não instalou o Modelos, por favor, dê um jeito de me procurar para que eu possa te auxiliar na instalação, tá? Caso tenha tido algum problema. Então eu agradeço aqui a sua presença, a sua paciência em assistir a minha aula. Espero que tenha gostado. E nos veremos em o nosso próximo encontro, tá? Na nossa próxima aula. Um abraço e até mais.